Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com a profecia, a palavra de Deus, revelada a Ezequiel, capítulo 34 do profeta Ezequiel, esse belo e magnífico livro. Doravante, nós também apresentaremos uma introdução e um desenvolvimento um pouco mais intenso no que diz respeito ao estudo das profecias da Bíblia, da palavra de Deus, a relação que a palavra de Deus, através dos profetas, tem com as nossas vidas nos dias de hoje, considerando que toda profecia diz respeito a Cristo Jesus, o, o objetivo maior do propósito redentor de Deus, revelar a verdade do amor de Deus através da redenção proposta, realizada, consumada através de Cristo Jesus. Todo profeta, toda profecia, mesmo que sem um conhecimento pleno, aponta para Jesus Cristo. Toda profecia, toda revelação da palavra de Deus aponta para Jesus, o Cristo, para o Messias. Divergências inúteis à parte, é nisso que nós acreditamos, é nisso que nós confiamos e é isso que nos alimenta, que nos sustenta. A palavra de Deus é verdadeira. O propósito de Deus é verdadeiro. O nome de Deus é e sempre será glorificado através da revelação que ele faz de si mesmo, da sua vontade, do seu poder, do seu amor, da sua graça, através das Escrituras que registram a revelação através dos profetas, ou para os profetas e através desses homens para toda a humanidade. Porque o Deus verdadeiro não é Deus só dos judeus, ele não é uma propriedade de um povo, de uma nação ou de um culto. O Deus verdadeiro, o único Deus, é Deus, Senhor e soberano sobre toda a criação de Deus. É isso que nós temos acreditado. É isso que nós temos acreditado, deixando de lado, né, as discussões em torno da história e dos fracassos e das limitações deste ou daquele grupo, deste ou daquele conceito, esta ou aquela ideia. É a verdade que nos une. A palavra de Deus, ela revela a vontade de Deus para a humanidade como um todo. Então veio a mim esta palavra do Senhor. Ó filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Prega aos pastores nos seguintes termos: Assim diz o eterno, soberano Deus: Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Porventura, a missão dos pastores não é zelar pelo rebanho? Que Deus nos abençoe nessa leitura e nessa breve reflexão sobre os apontamentos que a palavra de Deus indica no que diz respeito à palavra, à promessa de Deus, à provisão de Deus no que diz respeito à preparação de uma intervenção dele com a intenção de punir, de corrigir e de castigar os maus pastores, ou os falsos pastores, ou os falsos profetas. Mas aqui a ideia não é de legitimidade ou ilegitimidade. Não é se a pessoa tem o direito ao sacerdócio ou não, se tinha direito a a administração pública, se fazia parte da linhagem dos governantes. A questão não é a legitimidade, a questão aqui que o profeta está apontando, indicando por revelação divina, diz respeito ao caráter, e ao caráter mau. A Bíblia adverte, né? Que ninguém faça a obra do Senhor Deus relaxadamente. Há necessidade de um desenvolvimento do caráter, no mínimo, de um compromisso ou um comprometimento, uma disposição em agir de acordo com o propósito, com o plano estabelecido por Deus. Há uma grande liberdade nisso, há uma grande liberdade de ação, porque Deus não cria autômatos. Deus não cria seres autômatos. Ungido sacerdote agirá exatamente de acordo com o que foi determinado na palavra de Deus.
ungido sacerdote, a responsabilidade do sacerdote é agir de acordo com os mandamentos, com as ordenanças da palavra de Deus. A beleza disso tudo é que o ser humano é sempre livre. A decisão no que diz respeito à obediência é totalmente nossa. A responsabilidade, a responsabilidade por priorizarmos as verdades de Deus na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nas nossas atividades, é totalmente nossa. Há uma imposição no que diz respeito aos decretos, ao ensinamento, à verdade revelada, mas o homem é perfeitamente livre para decidir. Há também uma linda, uma bela discussão a respeito de liberdade humana, soberania de Deus. É tudo muito bonito, muito poético, muito filosófico, muito, muito de psicologia religiosa, cristã, mas totalmente inútil. Totalmente inútil. Por quê? Porque ninguém conseguirá reconciliar esses conceitos, essas verdades tão distantes uma da outra. O Deus soberano, criador de céus e da terra, o Deus que controla todo o universo. Eu sempre cito Langson, né? Deus é espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas, todas as criaturas. Ainda assim, nós somos livres. Nós temos essa consciência, nós temos essa ideia. Nós temos pelo menos um conceito de que obedecer é uma decisão nossa. E não obedecer é também uma decisão nossa. Ainda que possamos na nossa vida usarmos de uma série de desculpas, né? Ah, eu não estava bem. Ah, eu estava deprimido, eu estava cansado, eu estava exausto. Não parecia oportuno. Nós temos todas as desculpas, um leque enorme de desculpas, né, para tentarmos justificar a desobediência. O momento político, a crise, eu fiquei com medo, estava preocupado, eu tinha que alimentar a minha família. Tem uma série de desculpas aí que o ser humano usa. Eu não estou julgando, quem julgará é Deus. Mas ainda assim, é só uma tentativa de justificar o não fazer aquilo que sabia que devia ser feito. E nesse contexto, o Senhor Deus traz para Ezequiel a verdade do julgamento. O julgamento, o juízo, a justiça começa pela casa. Sempre começou pela casa. E essa palavra aqui, ela é contra os pastores de Israel, contra os pastores. Quando fala pastores, essa relação pastoril, uma sociedade antiga, agrícola, né? Essa atividade ela é amplamente conhecida, né? Está lá na base da sociedade, está lá na estrutura vigente. Os descendentes de Abraão, o próprio Abraão, tinha rebanhos, tinha pastores sob seus cuidados. Então, é uma atividade bastante conhecida. E o Senhor Deus usa essa atividade para descrever, através do profeta, que todas as instituições que se levantaram, o sacerdócio, a monarquia, as lideranças das tribos, as lideranças familiares, os juízes, os profetas, né? Toda a estrutura da sociedade, toda a estrutura de governo, ela tinha o propósito em Deus de proteger o povo, como o pastor tem o propósito de proteger o rebanho. Então tem essa linguagem no que diz respeito a tratar as pessoas investidas de responsabilidade política e religiosa, né, social também, como pastores, porque deveriam ser os cuidadores, os guardiões, deveriam ser as pessoas que estavam a zelar pelo cumprimento da palavra de Deus, o cuidado com o povo de Deus, deveriam servir como garantias de que o povo viveria
no caminho correto, no caminho santo. No caminho santo, o santo significa separado para Deus, uma vida que expressa o compromisso estabelecido com o Senhor Deus. Então, os líderes são chamados aqui de pastores. Tiago, não sei se pensando nesse texto, mas com certeza pensando em todos os textos da palavra de Deus que, ao atribuírem responsabilidade aos homens, deixam bastante claro que essa responsabilidade, essa autoridade será cobrada, a maneira como as pessoas exerceram os seus ministérios, os seus ofícios, os seus serviços, as suas ministrações, terão todos que prestar contas diante de Deus. Não tem como escapar dessa verdade. Tiago fala para a igreja daqueles dias, né, chamando a atenção, assim, não vos torneis muitos de vós mestres, porque haveremos de receber maior ou mais intenso juízo, né? O julgamento daquele que ensina, o julgamento daquele que transmite, o julgamento daquele que administra, o julgamento daquele que ministra, o julgamento daquele que ensina a palavra de Deus será rigoroso, será muito mais rigoroso, tá? Não haverá desculpas diante de Deus. Por quê? Porque é o que nós falamos. O que é uma responsabilidade, o que é uma cruz, um fardo, um jugo, né? O que abre as portas para um calvário, né? Foi transformado hoje numa, não só hoje, né? Ao longo da história, tem sido transformado mais numa questão, num ponto de status social, status político, status religioso ou status econômico, como que se o ministro, significa servo, o ministro religioso, seja qual for, tivesse uma série de prerrogativas ou desfrutasse de uma intimidade maior do que o povo desfruta, como se fossem diferentes. E não são. Aos olhos de Deus, somos todos rebanhos do seu pastoreio. Pessoas são alçadas à responsabilidade, porque a necessidade de organização, ela existe em tudo, para que as coisas funcionem de uma maneira melhor, mas o usurpar, né, o corromper uma responsabilidade, trará o julgamento de Deus. E é isso que Ezequiel está falando. E é isso que Ezequiel está profetizando. Lembrando que Ezequiel está, está longe de Jerusalém. Ezequiel está longe da liderança religiosa e política remanescente em Jerusalém ainda. Ezequiel está no exílio. Ezequiel está entre os prisioneiros levados para o cativeiro babilônico. E o importante sabermos é que continuam sendo rebanho de Deus, continuam sendo povo de Deus, continuam usufruindo da comunhão com Deus. Continuam. E de uma forma mais intensa no cativeiro do que o estava ocorrendo na terra, porque a terra havia se corrompido. Quando a palavra de Deus se manifesta contra os pastores, contra as lideranças política, religiosa, econômica, social, que corromperam as estruturas da sociedade, que permitiram que o coração do povo se afastasse de Deus, e pouco ou nada fizeram para resgatar o povo da situação miserável. Miserável não falo só econômica, miserável em todos os aspectos. A miséria moral, a miséria social, né, a destruição das estruturas da sociedade. É isso que o Senhor Deus está chamando a atenção através do profeta, para dizer que o julgamento, o juízo é justo, é correto, que a sentença, que a punição não está além ou acima do pecado cometido pelas autoridades do povo. Essa é uma verdade que a palavra de Deus sempre nos traz à tona. Prega aos pastores nos seguintes termos: assim diz
o Senhor, o eterno soberano Deus. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Porventura, a missão dos pastores não é zelar pelo rebanho? O egoísmo. Nós não estamos aqui, nesse momento, preocupados com a estrutura político-religiosa do povo de Israel. Nós estamos transportando a essência da mensagem, né? Muito embora nesse contexto, trazendo para a nossa realidade social, econômica e política aqui, brasileiros que somos, né? A realidade em que vivemos. O egoísmo é atacado. O egoísmo é apresentado aqui como o pecado que está trazendo o juízo, o julgamento de Deus sobre esses homens, sobre aqueles homens do passado. O que é o egoísmo? O que é o egoísmo? É pensar única e exclusivamente nas suas próprias necessidades. O egoísmo é uma maneira de negar. Nós vivemos agora no mundo do negacionismo, né? A pessoa simplesmente nega, e como se negar algo apagasse da realidade aquele algo que se está negando. O egoísta, ele nega o mandamento do nosso Senhor Jesus, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Todo o mandamento de Jesus diz respeito ao abandono do egoísmo, ou seja, não se coloque em primeiro lugar. Coloque em primeiro lugar o propósito de Deus, o plano de Deus, a pessoa de Deus, e depois disso, a necessidade do outro. Estabelece para nós um propósito de vida, uma vida que apresenta a possibilidade de produzir os frutos do Espírito e os resultados desejados pelo próprio Senhor. Como? Abandonando o egoísmo. É claro que não ser egoísta não significa abandonar-se a si mesmo. Não é isso. Né? Mas o egoísta, ele pensa sempre, em primeiro lugar, eu, em segundo lugar, eu, e depois vamos pensar no eu. Depois que eu estiver satisfeito, o único problema é que o eu é um abismo infinito que nunca está satisfeito, né? Não tem, não tem dinheiro que satisfaça o ego, não tem dinheiro, não tem poder, prazer, conhecimento, cultura, fama, sucesso. O eu, ele não se esgota, né? O eu tem a infeliz tendência de querer ser Deus, né, de querer apresentar-se como Deus, a motivação, a razão suprema da existência do homem como um fim em si mesmo. Esse é o motivo pelo qual as pessoas caem, as famílias se desfazem, as estruturas da sociedade da Terra estabeleceu as lideranças, a organização, a estruturação das instituições, foi com qual propósito? Um fim em si mesmo? Estruturas denominacionais que têm o único propósito de preservar a si mesma, a sua própria estrutura, consomem a imensa maioria dos recursos, inclusive materiais e espirituais, e deixam o rebanho à solta, a própria sorte, por assim dizer. Esse é o motivo principal, é o egoísmo. É o egoísmo quando o homem, quando o indivíduo, quando o homem, quando a mulher coloca a si mesmo como prioridade em relação ao que foi estabelecido pelo Senhor Deus. Não estamos julgando, não estamos avaliando ninguém, nem nenhuma instituição
Absolutamente. Nós só estamos deixando claro o que a palavra de Deus deixa claro. O egoísmo é um inimigo. O egoísmo é um forte adversário. O egoísmo é um terrível oponente ao agir de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque a decisão é nossa. Nós decidimos. Nós decidimos. Decidimos por motivações egoístas quando deixamos de meditar na palavra de Deus. Quando abandonamos a leitura da Bíblia. Quando abandonamos o texto sagrado. Quando criamos obstáculo para que o Espírito Santo traga luz através da sua palavra. Quando criamos dificuldades para que o Espírito Santo nos oriente, nos conduza, nos fortaleça naquilo que é verdadeiro e pleno. Quando não o reconhecemos como uma pessoa cujo único propósito é glorificar a Cristo e a Deus, é nos conduzir a uma vida que agrade a Deus. Quando tentamos manipular essa pessoa, ou as manifestações da presença, da realidade dessa pessoa divina, santa, sagrada, quando tentamos manipular isso de acordo com as nossas conveniências e necessidades. Numa vida de dominação espiritual, como se fosse possível. Como se fosse possível. Muitos cristãos hoje se apresentam como dominadores espirituais, como homens que têm sob o seu controle o agir de Deus, o poder de Deus, como se o Espírito Santo fosse uma espécie de coadjuvante nas suas vidas, nos seus ministérios, nos seus ofícios, nas suas ministrações. O egoísmo, que gera o orgulho, que via de regra precede a queda. Mas vamos dar continuidade ao que diz aqui. Entretanto, comeis a coalhada e vos vestis de lã, e ainda matais os melhores e mais robustos animais, mas desprezais o cuidado do rebanho. O pastor vive do rebanho, o pastoreio. No Brasil, a pecuária, né, o gado de grande porte, é mais intensa. Naquelas regiões havia rebanho bovino também, mas esses rebanhos de gados menores é muito mais intenso por conta da disponibilidade do território. Nós conhecemos o pastoreio muito mais relacionado ao gado. Os tempos são modernos, os tempos são outros, mas o, nós chamamos de peão, né? O peão, que o boiadeiro é o patrão, né? O peão é o que trabalha. Ele se alimenta do rebanho, ele come carne. Quem ajuda na criação do gado, né? Ele se alimenta de carne. Não faz sentido você privar o trabalhador, né, do direito de alimentar-se, de ter participação no fruto do seu trabalho. E nem inteligente é. Então, é, ainda tem muitas fazendas aí, muitas propriedades, muita gente trabalhando com o gado, e o peão ele come carne, ele se alimenta do rebanho. O que se está sendo apresentado aqui não é o direito ao sustento à vida. É a maneira como os pastores, os líderes, que aqui não está falando necessariamente do pastor de ovelhas, do pastor de gado. Está falando do profeta, está falando dos príncipes, está falando dos sacerdotes, está falando dos levitas, está falando das pessoas que tinham a responsabilidade de conduzir o povo. Se corromperam pelo quê? Pela ganância. Pela ganância, pelo desejo de estar sempre mais e mais, melhor e melhor. E o que é pior, não é só o desejo de viver bem. Até aí nós podemos entender. Mas o descaso com as pessoas que o sustentaram, a ganância, transformar as pessoas em objeto, um meio para atingirem os seus resultados. E o que é pior? Usar a estrutura político-religiosa para isso. Usar
a verdade da palavra de Deus, corrompendo-a, transformando-a numa justificativa para uma vida de egoísmo, para uma vida de arrogância, para uma vida de soberba e para uma vida de descaso para o compromisso assumido. Não fortaleceste a ovelha fraca, não curaste a doente, não enfaixaste a não trouxestes de volta as desgarradas, nem buscaste as perdidas, pelo contrário, tendes dominado sobre elas com tirania e brutalidade. Por esse motivo estão dispersas, porquanto sem rumo tornaram-se presas fáceis e alimento para todos os animais selvagens. Não é inédito na história da humanidade, não é inédito na história das religiões, não é inédito na história do cristianismo, o povo de Deus ser como se fôssemos objetos, como se aqueles que se dizem representar ou representantes das verdades por todos defendida tivessem o direito de lucrar com a fé do povo de Deus. Como se fosse correto manipular pessoas e instituições com o objetivo de ganhar os seus milhões e fazer os seus acordos para garantir que as suas propostas econômicas, para que as suas propostas pseudo religiosas, sociais e culturais ganhem espaço. Essa luta pelo poder, essa luta por permanecer no poder, essa luta por fazer parte lá do status, do poder dominante, ela não é recente, ela é antiga. Ela é antiga. Ela é antiga. E, infelizmente, muitos e muitos e muitos desses chamados líderes, porque não são líderes, são servos, deviam ser servos. O propósito para o qual foram estabelecidos por Deus é o cuidado do povo, não a manipulação do povo, não a manipulação da verdade. Não a manipulação da verdade. Marco, mas por que você tanto fala nisso? Nós estamos conseguindo tantas vitórias, eu não estou vendo vitória nenhuma. Eu tenho visto mais do mesmo. A igreja cristã tem sido atacada no mundo todo. O cristianismo tem sido atacado no mundo todo. E eu não culpo o mundano, eu não culpo o ímpio, porque o cristianismo, ele se apresentou de uma forma que ele permite o ataque. O cristianismo não está sendo atacado porque é uma fé que transforma a vida. O cristianismo está sendo atacado porque ele se comporta como uma fé que se liga ao poder, seja ele qual for, com o propósito de permanecer no poder. O cristianismo, ele não está sendo atacado porque o evangelho de Jesus Cristo está sendo vivido. O cristianismo não está sendo atacado porque vidas estão sendo resgatadas da miséria, da pobreza, da ignorância espiritual, da ignorância moral, da ignorância social. Não, não. O cristianismo está sendo atacado porque ele quer se impor através de decretos e de leis perante pessoas que não conhecem o poder regenerador do Espírito Santo. O cristianismo está sendo atacado como uma religião que se impõe com uma força, com uma agressividade cristã. Recentemente, um dos líderes do Partido Comunista Chinês, ele fez um ultimato às religiões. Ele disse que as religiões no país dele, né, na sociedade dele, devem se adaptar ao sistema socialista que conduz, que normatiza a vida social, política daquelas pessoas. Eu não concordo com esse líder. Eu não concordo com essa ideia. Nunca defendi, nunca defenderei.
o comunismo, porque é impossível alguém temente a Deus, alguém que fala de espiritualidade, concordar com o materialismo. Eu não concordo. Eu não concordo com essa postura. Mas se nós pararmos só de criticar aquilo com o qual nós não concordamos, nos afastarmos um pouco e olharmos bem para a história, para a nossa realidade, nós vamos acabar chegando à conclusão de que o que ele está exigindo é um tratamento igual. Porque no mundo não socialista em que nós dizemos viver, as religiões se adaptaram. É vergonhoso, é constrangedor, é humilhante a maneira com que homens e mulheres que se dizem ministros do Evangelho, ministros de Deus, se lançam aos pés de homens poderosos, lambendo-lhes as botas, como se esses homens fossem deuses. É constrangedor a maneira como que ministros religiosos bajulam o poder político, o poder econômico, e depois se voltam para as igrejas com o dedinho erguido, com discurso eloquente, com carinha de bravo, mas é um lacaio, é um covarde, é um frouxo. Não tem coragem de dizer a verdade para um ímpio e se apresenta como eu sou servo, eu sou profeta. Não é nada. É um bajulador compulsivo. Nós vivemos num país chamado Brasil. Eu não vou me intrometer na confissão religiosa de quem quer que seja, mas nós vemos aí homens que se apresentam como representantes da fé evangélica. Né? O evangelismo no Brasil permitiu isso, permitiu a manipulação política de princípios e valores cristãos, que você não tem como impor sobre ninguém, porque ninguém pode dizer santo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer glorificado seja Deus se não for pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. É o que a palavra diz. Você não consegue viver a verdade do Evangelho se o Espírito Santo não te conceder vida. Então, exigir dos outros aquilo que a igreja não é capaz de viver é de uma arrogância sem limites. Transferir para o Estado, transferir para assembleias legislativas, para Senado, para Congresso, para decretos presidenciais, uma vida que só pode ser vivida pela graça, pela presença do Espírito Santo, é de uma hipocrisia sem limite. Precisamos combater o comunismo. Isso é um discurso. Esse é o discurso de um homem que na história foi um cardeal. Eu não vou falar, eu me lembro do sobrenome dele. Está na internet, você pode dizer. Os católicos sabem, eu aprendi da Igreja Católica. É um constrangimento para os cristãos de um modo geral, especificamente para os católicos. E também para as outras religiões, todo o cristianismo, o silêncio das lideranças religiosas, o silêncio da Igreja Católica, o silêncio da Igreja Luterana, o silêncio da Igreja Anglicana, o silêncio da Igreja Metodista, o silêncio dos batistas, quando o nazismo estava crescendo e dominando na Alemanha e várias outras nações desenvolvendo ideias próximas, o nazismo, o fascismo, o militarismo que permeia tudo, né? O militarismo parece que é uma esponja, absorve qualquer coisa, porque uma estrutura militarizada ela existe, ela pode existir no nazismo, no fascismo, né? No socialismo, no comunismo. O silêncio de todos. Quando o nazismo foi ganhando forma, quando o nazismo foi ganhando adeptos, quando o nazismo foi pescando os jovens católicos, os jovens luteranos na Alemanha, e as igrejas ficaram quietas. Mas houve resistências, mínima, porque institucionalmente falando, calaram a boca, ficaram quietos. Ele
odeia os comunistas. O comunismo é um grande mal. Ah, mas está matando negros. Não, mas não está matando negro, ninguém se importa muito. Está matando os mestiços. Não, mas está matando mestiço. Não, não são puros. São misturados. Né? Ah, mas tá matando os deficientes. Deficiente físico, deficiente mental, os alienados. Não, mas essas pessoas. É até um ato de compaixão. Veja a hipocrisia, o cinismo do silêncio. É uma perspectiva de morte, de destruição, uma perversão até de doutrinas religiosas, de eleição, de predestinação. Ah, mas se estiver errado, não estamos justificados porque estamos agindo pela fé, é para a glória do nome de Deus, estamos lutando contra um grande mal. E todo mundo fala aí. Eu não gosto de usar exército nazista. Eu prefiro exército católico luterano. Eu prefiro exército católico luterano. Porque eram essas almas que foram roubadas pelo nazismo. São essas mentes que foram destroçadas pelo ódio, pela mentira, pelo desejo de exterminar. Ah, precisamos de mais terras. Então vamos invadir outros países, matar o povo e teremos mais terra. Matamos aí 80%, 70%, 80%. Nós não fazemos isso? A nossa sociedade não faz isso? Não, nós não, nunca. Como não? Morrendo de fome, de sede, de doenças. E o todo-poderoso Estado nunca cumpre as suas obrigações. Nunca cumpre. Nunca cumpre. As drogas cada vez mais pesadas invadindo todas as cidades de um país chamado Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, com quase metade da população na pobreza. Se você usar um critério decente para avaliar o que é riqueza, o que é pobreza, o que é um critério decente? É um critério único, um padrão que possibilite você ir para os Estados Unidos, para a França, para a Holanda, para a Alemanha, e qual é a linha, qual é o mínimo aqui para a pessoa estar fora da pobreza. Nós vamos descobrir, para a vergonha nossa, para a humilhação nossa, que uma família nos Estados Unidos que receba até $2.000 está abaixo da linha da pobreza. $2.000 são quase o quê? São 8 mil, 10 mil reais. Mas nós criamos, até permitiram aí que um presidente criasse uma classe média brasileira com $2.000. Ridículo! Mas os nossos representantes estavam lá lambendo as botas do sujeito, né? Abraçando, beijando, não é de Deus, é ungido de Deus. Estiveram lá também segurando lá na saia daquela senhora lá, excelentíssima senhora, presidenta lá, presidente da República. Mas estavam lá lambendo, se humilhando, se vendendo. Depois fazem discursos aí na mídia. Vamos causar uma ruptura. Já fugiu faz tempo. Já fugiu faz tempo. Nem sequer sabe as necessidades do povo. Homens que precisam andar de carro blindado já se afastaram do povo há muito tempo. Não são pastores. O Papa veio do Brasil, o país mais perigoso do mundo, desviou o trajeto, saiu do carro, foi aplaudido e abraçado. O sujeitinho tem que andar num carro blindado, meia dúzia de segurança.
e diz que é profeta de Deus. Profeta. Que não pode ouvir o clamor do povo. Que não quer enxergar a dor do povo. Que não conhece o estado das ovelhas, mas conhece os palácios. Mas conhecem os palácios. Mas conhecem todos os palácios nesse país. E tem uma grande ansiedade de conhecer outros palácios. Essa é a perspectiva da história que eu considero prudente e interessante trazermos para a nossa realidade. Para a nossa realidade. Não estou defendendo o socialista ou o comunista, eu estou dizendo que ele só está reivindicando um tratamento igual. Porque aqui no chamado Ocidente, esses líderes religiosos são perfeitos lacaios. Aí vivendo aqui como lacaios, como covardes, se atrevem a proferir insultos contra outras nações, contra outros povos, contra uma outra realidade da qual eles não querem nem tomar conhecimento. Porque há cristianismo na China. Há cristãos lá. Há cristãos lá. E não são poucos, são muitos. E não são um problema para o Estado. Foram perseguidos, foram humilhados. Outras religiões também foram perseguidos, humilhados, mas não são um problema para o Estado. São uma presença gloriosa, são uma presença magnífica, é uma presença que exalta o nome do Senhor Deus. Onde abunda o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora querem liderar o rebanho que Deus tem cuidado. Querem se arvorar como líderes, como se fossem capazes de discernir, de compreender o que se passa do outro lado do mundo. Não tem sequer interesse em mudar a realidade das pessoas que vivem aqui. Não tem sequer interesse. Brigam para si. Né? O universo das isenções. Isenção, isenção. Isenção para a igreja, isenção para a empresa, isenção para isso, isenção para aquilo. Num país com tantos miseráveis, se tem dinheiro sobrando, qual o problema de contribuir, de colaborar? Devíamos estar cobrando dos governos e dos estados a maneira como esse dinheiro está sendo aplicado. Mas para que a igreja possa fazer isso, a igreja precisa ter um sistema de transparência, é ou não é? A igreja, como é que a igreja vai falar contra o caixa 2 se a igreja tem caixa 2? Como é que a igreja vai falar contra a corrupção se a igreja tem corrupção? Nós sabemos disso, meu irmão. Nós sabemos disso. Esse cargo que muitos ocupam aí sem fazer nada, só recebendo aí, é o quê? Não foi um cala-boca? Não foi um deixa pra lá, faz de conta que não viu, né? Ignora isso, com o tempo se resolve? O que a palavra de Deus deixa claro, deixa bastante claro, é que não existe absolutamente nada, nada oculto aos olhos do Senhor. Sempre tem uma explicação. E é simples. E é simples. A explicação é que muitos preferiram e ainda preferem o caminho do pecado, o caminho da desobediência, o caminho da arrogância, o caminho da mentira. Porque o caminho da submissão a Deus, o caminho de se jogar no em frente, não é agradável, né? Não dá filme, não dá novela, não dá cinema, não dá bilheteria. Continua aqui a palavra do Senhor. Assim, as minhas próprias ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram debandadas por toda a terra, e ninguém se
preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, afirma o Senhor, o eterno Deus, já que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e serviram de comida aos animais selvagens por falta de pastor, e os meus pastores não se preocuparam em sair em busca das ovelhas, tampouco em zelar por um bom pastoreio, pois preferem dar mais atenção a si mesmos do que a ministrar o devido cuidado pastoral ao meu rebanho. Ouvi bem, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o eterno Deus: eis que posiciono-me contra esses pastores e os considero responsáveis pelo meu rebanho. Eu mesmo farei com que abandonem a função de apacentar as minhas ovelhas, a fim de que também não mais alimentem só a si mesmos. Eis que livrarei o meu rebanho da boca deles, para que não lhes sirvam mais de comida. Meu irmão, essa é a palavra de Deus. As pessoas estão muito preocupadas com perseguições, com insultos e com ataques que a fé cristã vem sofrendo e, na minha opinião, continuará sofrendo. Continuará sofrendo. Há uma rejeição muito grande ao cristianismo. Mas é o que eu falo, nunca houve e nunca haverá rejeição a Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor, consegue sentar-se em qualquer mesa neste planeta. O problema não é o Evangelho de Jesus Cristo. O problema não é a nossa fé em Jesus Cristo. O problema pode estar na maneira como estamos vivendo a nossa fé. Isso é uma coisa que a igreja tem obrigação de pensar e repensar. Os evangélicos estão muito empolgados, entusiasmados com algumas conquistas, né? Que na verdade são prisões, né? São grilhões. Né? Se amarraram de tal maneira com alguns projetos e propostas que se condenaram. Porque a nossa vida está em Cristo. Essa é a proposta de espiritualidade. Nós não precisamos de uma estrutura ou de uma superestrutura que garanta. A garantia que nos foi dada é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a garantia que bastou para todos os apóstolos, para todos os cristãos verdadeiros e sinceros. Através da história da igreja, que não é uma história tão bonita assim como as pessoas gostariam. É uma história da perseverança de Deus em salvar uma humanidade terrivelmente pecadora, em que em alguns momentos se entrega completamente ao pecado. Aparentemente, estamos vivendo num desses momentos. Num desses momentos em que a humanidade se frustrou. A humanidade se frustrou completamente. E, na minha opinião, não existe nada mais repulsivo, repugnante, do que um evangelho sem Cristo. Um cristianismo sem Jesus Cristo. Um cristianismo cheio de propostas, cheio de nuances, cheio de ideias, de conceitos e de pretextos, mas que de fato não apresenta para a humanidade o que ela realmente necessita. Redenção, salvação que há gratuitamente oferecida em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Quando procuramos pretextos e desculpas para as dificuldades que a fé cristã enfrenta e nos limitamos a encontrá-las na rejeição alheia, isso para mim é vergonhoso e humilhante. É vergonhoso e humilhante. Porque de tudo que nós aprendemos no Evangelho, de tudo que nós aprendemos da palavra de Deus, é que se algum erro há, está em nós. Na maneira como nós temos vivido, experimentado, experienciado a nossa fé. Eu não estou questionando a fé de quem quer que seja. Não estou questionando a sua fé. Eu estou questionando a maneira como a igreja, ou as igrejas, como eu prefiro falar, a tem experienciado, a tem vivido.
E nisso não é uma crítica, é até um alento. Nós temos vivido muito aquém, muito abaixo do padrão estabelecido pela palavra de Deus. Ou seja, há esperança. Sempre há esperança. Sempre há esperança. Por isso o profeta fala: Senhor, no decorrer dos anos, aviva a tua obra. Que Cristo cresça, que nós diminuamos. Sabe, que nós sejamos colocados no nosso devido lugar. De servos. De servos. Se, para aprendermos o que significa humildade, a igreja precisar ser humilhada, com toda certeza ela o será de novo. E de novo, e de novo. Se, para aprender o que significa a dependência, a doce companhia, a presença vivificadora do Espírito Santo e como ela deve ser priorizada nas nossas vidas, se para aprendermos isso, tivermos que passar por mais um vale da sombra da morte, com certeza a igreja passará. Com certeza. Se for preciso que a igreja veja todos os fracassos institucionais aos quais ela está lançando, se todas essas aventuras, se isso precisar redundar em motivos de constrangimento e humilhação, assim o será. Assim o será. Porque o propósito de Deus é cuidar do seu povo. O propósito de Deus é cuidar do seu rebanho. Não estamos aqui proclamando rebeldia ou rebelião. Estamos falando que é preciso um compromisso vivo, dinâmico, para que a verdade da palavra de Deus se manifeste salvadora nas nossas vidas e através das nossas vidas. Se você não tem o poder para salvar, fique quieto. Se não tem o poder para curar, fique quieto. Se não tem o poder para libertar, fique quieto. Porque no silêncio nós sempre podemos aprender um pouco mais. No silêncio, nós podemos despertar as nossas mentes e as nossas consciências para a palavra de Deus, para o agir do Espírito Santo de Deus. Se você está convencido de que as suas palavras estão em conformidade, em consonância, de acordo com o propósito estabelecido por Deus, continue falando, até perder a voz. Não há motivo para descansar. Não há motivo para parar. É importante agora que nós continuemos. Continuemos em direção, no caminho proposto por Cristo Jesus. Por Cristo Jesus. Que é o caminho em que o nome de Cristo Jesus está à frente. É de fato glorificado e exaltado. Não é o fulano, não é o ciclano, o beltrano, aquele outro ou aquela outra. É só o Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome. Esse é o homem. Esse é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E ele promete e ele cumprirá a salvação do seu rebanho. O devido cuidado para com as ovelhas que a ele pertencem. Deus te abençoe. Deus te traga a paz.